Oi, gente! Chegamos com o jornalismo regional na tela da TV Tati SBT. A partir de agora, você segue comigo e nós vamos juntos até 12h30 na TV e também na internet, no canal da TV Tati SBT no YouTube. Hoje nós temos dois convidados especiais aqui no estúdio, Patrícia Capelli, bombeira civil, e Denis Prado, piloto de avião. Os dois vieram participar ao vivo da Hora do Vale para conversar com a gente sobre um avião que caiu entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca. Infelizmente, esse acidente deixou 5 mortos. O piloto, o copiloto e 3 tripulantes dessa aeronave. Esse acidente foi no final da tarde de ontem. As investigações ainda estão em andamento, as buscas ainda estão acontecendo. Há pouco nós conversamos com o major do Corpo de Bombeiros, que é quem está coordenando esse trabalho em campo ali entre Santa Branca e Paraibuna. Vamos ver o que ele falou. Nós fomos lá no local, até para atualizar as equipes que estão entrando de serviço hoje. Fizemos uma varredura para realmente verificar se não havia possibilidade de ter pessoas vivas, que a gente já descartou. Muitos escombros ali pelo local, mais ou menos num raio de 300 metros. Então nós fizemos uma varredura até para poder delimitar a área. Então nós cercamos toda a área e estamos aguardando agora a chegada da perícia da aeronáutica para que ela possa realizar o seu trabalho e após o local liberado a gente possa retirar os corpos e dar o encaminhamento ao Instituto Médico Legal. Essa identificação vai ser feita somente pelo IML através provavelmente aí de DNA ou algumas partes ali dos corpos. Também conversou com uma moradora que viu exatamente o momento em que o avião estava caindo. Vamos ver o que ela falou sobre isso. Foi uma base de umas 6h39, a gente escutou um barulho. Aí o meu esposo pegou, abriu a porta da sala, viu a hora que o avião realmente estava caindo. Aí ele gritou: Lúcia, o avião está caindo. Aí eu abri a janela da minha sala e vi aquela hora que ele caiu, explodiu aquela fumaceira todinha, né? Aí a gente já entrou em contato com um, entrou em contato com o outro, o vizinho ali, o seu Grilo, já ligou para o Corpo de Bombeiro, para a polícia, mas o acesso é muito difícil chegar até lá. Aí a gente é morador daqui, a gente estava ajudando um, ajudando o outro, aí mas foi bem assustador, viu? Bem assustador mesmo. Minhas meninas ficou com medo, eu passei mal. Aí quando eu tive a notícia mesmo que era o avião que tinha achado, eu chorei, passei mal, mas é um barulho muito estranho, né? Muito assustador mesmo, né? Quem vê assim de frente a frente, né? E você pode ver, é só a minha janela dá de frente lá onde o avião caiu, né? Mas é triste demais. Triste demais. Essas duas entrevistas foram feitas pela equipe do Pedro Coralha e do repórter cinematográfico Thales Andrade, que estão lá, continuam lá e já conversam ao vivo aqui com a gente. Vocês vão ficar por dentro de tudo o que aconteceu e de tudo que vai acontecer com relação a esse acidente que infelizmente deixou 5 mortos, né? 5 vítimas fatais. Eu vou conversar agora com os nossos convidados, porque os bombeiros disseram, isso já ontem, que a visibilidade estava ruim, que chovia muito, era uma tempestade, como eles colocaram, e que provavelmente o avião bateu num morro e acabou incendiando. Então eu começo a perguntar para você, Denis, que é piloto de avião e me contou que ontem, perto desse horário, também fez um trajeto muito parecido, passou ali pela região de Paraibuna. A questão da visibilidade, em casos assim, até que ponto ela atrapalha? A gente que não tem experiência nenhuma nesse assunto, a gente tenta traçar um paralelo quando está chovendo muito numa estrada, por exemplo, mas não dá para a gente comparar situações terrestres e aéreas dessa forma, certo? Muito obrigada pela sua participação, bem-vindo. Triste, Michele, realmente muito triste. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma situação realmente bastante complexa para se analisar diante de tantos recentes fatos que ainda não temos como ter certeza. Tudo ainda é muito recente, tudo vai ser apurado. O fato é que essa aeronave ela decolou de Florianópolis com destino a Belo Horizonte. Isso quer dizer que ela estava em um voo em rota.
Em uma situação de voo por instrumentos, certamente, principalmente devido às condições meteorológicas presentes naquele horário e naquela situação. Eu diria que a condição de visibilidade para um voo sob regras de voo por instrumentos, que certamente era o caso do voo de ontem, ela não conta, porque o voo por instrumentos, ele, conforme o próprio nome diz, a própria regra diz, ele é um voo que não requer a visibilidade. Então, quando é muito comum, nós fazemos esse paralelo entre o carro, né, que a gente está acostumado a uma condição de neblina, para a aeronave ela não se aplica. Principalmente nos voos em rota. Ela pode ser aplicada num procedimento de pouso ou de decolagem, mas num voo em rota, essa questão não é afetada. O que me chama a atenção é que essa moradora que presenciou uma situação tão triste, catastrófica como essa, ela pôde visualizar a aeronave acidentar. Então, isso me leva a crer que a visibilidade talvez não tenha sido tão ruim assim. É possível que, acima do solo, a uma altitude que ainda não sabemos, existia a visibilidade e a tripulação, havendo o controle da aeronave, que isso ainda não sabemos, se havia o controle da aeronave, a visibilidade, se houvesse a visibilidade, certamente eles teriam tomado as ações corretivas. Eu já volto a conversar com você também, com a Patrícia. Quero conversar muito com a Patrícia sobre essa questão das investigações. O bombeiro falou, o major falou do raio de 300 metros. A gente já volta a conversar com vocês. Agora eu vou chamar a participação ao vivo do Pedro Coralha, que está desde cedo ali em Paraibuna, acompanhando todo esse trabalho que começou muito cedo. Pedro entra ao vivo aqui com a gente está vendo imagens ao vivo ali da equipe do Pedro Coralha, perto dos bombeiros. Travou o sinal? Então deixa eu voltar a conversar aqui com os nossos convidados. Patrícia, a gente viu o major do Corpo de Bombeiros falando sobre essa questão do trabalho num raio ali inicial de 300 metros. Quando a gente trabalha com essa hipótese, até trazida pelos bombeiros, de que o avião incendiou-se, eu imagino que os destroços do avião e até, infelizmente, parte dos corpos estejam espalhadas por essa área de mata, ali entre Paraibuna e Santa Branca. Como é que é feito esse trabalho agora de busca, tanto pelos corpos quanto pelos destroços do avião, que a gente sabe que são importantes até para a conclusão dessa investigação? Bom dia a todos que estão conosco. Nossos sentimentos aos familiares, né? Um momento muito triste. Quando a gente fala de um acidente, né, e no caso ali houve a explosão, os destroços podem, não assim, uma regra fixa para isso. Ali o Major Reis, ele comunicou um perímetro de 300 metros, né? Mas, por conta, acho que talvez até do tamanho da aeronave, uma aeronave de pequeno porte, então houve possibilidade de delimitar esse perímetro, né? Mas ele nos chama a atenção que ele falou em relação à identificação dos corpos ser por DNA. Essa dificuldade, até pelo que a gente viu de algumas imagens, há bastante fragmentos da aeronave, então é bem complicada essa situação. Às vezes não há possibilidade de em teor resgate, né? Exatamente pelo nível de destroço que está ali. Uhum. Todas as partes do avião que puderem ser coletadas, elas vão ser tiradas ali dessa área de mata, porque tudo é importante para fechar esse grande quebra-cabeça que é uma investigação quando se tem um caso de acidente envolvendo um avião, por exemplo? Certamente, inclusive o Denis como piloto, sabe, nós temos qualquer pecinha é importante nessa situação de investigação. Até porque pode demonstrar fadiga de materiais, tem uma série de situações que os órgãos ali vão coletar e vão poder fazer isso. Esse processo, ele não é de imediato, né? Isso pode levar até 1 ano essa investigação. Nossa. Mas o Corpo de Bombeiros, naquele momento, ele faz todo o que é possível para evitar até curiosos, para tirar, né? Não tirar peças, porque isso conta, né? Isso conta, às vezes, peças inteiras ali, o pessoal quer levar para o momento. E realmente, então, esse papel, nesse primeiro momento, não há vítimas.
isolar para que seja o local preservado da melhor forma. Muito obrigada. Vamos agora chamar o Pedro Coralha, a gente restabeleceu conexão com ele. Pedro, bom dia para você. A gente está aqui ao vivo com 2 convidados conversando sobre essa tragédia, que obviamente deixa todo mundo muito triste. Você está acompanhando desde cedo todo esse trabalho agora de busca pelos corpos, pelos destroços do avião. Quais informações você tem para a gente atualizadas com relação a esse assunto? Bem-vindo. Olá, Marcela. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Uma situação muito triste aqui ainda, né? Conversamos com a dona Ana Lúcia mais cedo. Ela mora aqui na propriedade, viu todo o acidente acontecer na noite de ontem por conta da forte chuva, né, que caía aqui em Paraibuna, em Santa Branca, né? Estamos aqui no bairro Caetê, que faz justamente o limite entre as duas cidades. E realmente agora o trabalho é de preservação do local e identificação das vítimas após a retirada dos corpos, né? Nós conversamos com o Major Paulo Reis, do Corpo de Bombeiros, que justamente foi o responsável por organizar essa proteção da área onde aconteceu o acidente aqui na cidade, para aí sim aguardar a chegada da Polícia Científica, do CENIPA, do CANIL, essas autoridades que também já chegaram por aqui e estão fazendo o seu trabalho. Nós conseguimos ali registrar o momento que eles chegaram, a subida deles no morro, até pedir para o nosso repórter cinematográfico, Thales Andrade, mostrar para você em casa aonde aconteceu o acidente. Por aqui não dá para mostrar muita coisa, mas é justamente neste morro aí, que você aí de casa confere agora, onde o avião acabou se chocando e vitimando essas 5 pessoas, né? A aeronave PT-MBU, o modelo Xingu E-121, que retornava, né, de um serviço aeromédico de Florianópolis, Santa Catarina, com destino a Salvador, na Bahia, faria um pouso em Belo Horizonte para reabastecer, porém acabou não chegando ao destino. As vítimas, né, segundo o comando de voo, eram o copiloto, o comandante, o mecânico, o enfermeiro e uma médica. Todos eles, essas vítimas serão confirmadas após o trabalho da Polícia Científica e também o encaminhamento dos corpos ao Instituto Médico Legal de São José dos Campos. Informação essa confirmada também pelo Major do Corpo de Bombeiros, que está aqui no momento fazendo todo esse trabalho no campo. Marcelo, nós vamos continuar aqui acompanhando, até mesmo que alguma novidade possa chegar, alguma outra confirmação. A gente vê aqui uma movimentação dos agentes, a toda hora, a todo momento, algum agente sobe o morro, desce do morro com alguma outra informação chega. A gente vai continuar aqui acampados em frente a esse posto onde foi montado aqui do Corpo de Bombeiros dentro da propriedade em Paraibuna para trazer essas novidades para vocês que nos acompanham aqui na TV Tati SBT. Marcela. Pedro, muito obrigada por enquanto pelas suas informações. Com certeza a gente volta a te chamar ao longo do nosso jornal, tá bom? São 11 horas e 43 minutos, ainda tem muita coisa para a gente conversar e informar os telespectadores que, claro, estão aflitos atrás de informação com relação a esse triste acidente que vitimou 5 pessoas. Pedro, muito obrigada, até daqui a pouquinho. Essas 5 pessoas trabalhavam na mesma empresa, uma empresa que tem sede em Salvador. A gente vai até Salvador conversar agora ao vivo com o repórter Marcos Henrique. O Marcos Henrique, da TV Aratu SBT. Eu aproveito aqui para agradecer a parceria do pessoal da TV Aratu, porque nesse momento está todo mundo unido para levar informação tanto para o pessoal de São Paulo quanto para o pessoal de Salvador também. O que a gente tem de informação é que essa empresa, essa aeronave, fazia um transporte relacionado a atendimento médico, tanto que entre as vítimas, além do piloto e do copiloto, tinha uma médica e um enfermeiro. As equipes ali de resgate estão tentando identificar os corpos, trabalhar nessa questão do DNA, mas ao que tudo indica, obviamente a empresa sabe quem eram as pessoas, os funcionários que estavam dentro dessa aeronave, por isso que é tão importante a gente conversar com quem está na cidade, com quem está em Salvador, trazendo as informações também que estão chegando a todo momento lá em Salvador. Marcos,
Bom dia para você, é um prazer receber vocês aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. Bem-vindo à Hora do Vale. Pena que a gente está se conhecendo numa situação tão triste que é relacionada a um acidente, a 5 mortes. Imagino que as informações aí, Marcos, também estejam chegando a todo momento, porque as 5 vítimas eram dessa empresa que tem sede aí em Salvador, né? Todas elas já foram identificadas, a empresa já divulgou o nome, já confirmou o nome dessas 5 vítimas? Bom dia, Marcela. Bom dia para você que está acompanhando nossa programação. Falo aqui de Salvador, em um dos maiores bairros, onde uma das vítimas, mais conhecido como o Dulcival Santos, o copiloto, ele que era morador aqui de Cajazeiras, infelizmente veio a óbito, trazendo também as outras vítimas desse trágico acidente. O Josailton Borges, o mecânico, Erielson da Silva, da Conceição Cerqueira, o enfermeiro, e Silvia, a médica, que ela tem um registro daqui de Salvador. A informação que a gente tem desta médica, que ela estudou no ensino médio, no colégio Gregor Mendel, em Salvador, e se formou em medicina na faculdade Unime. A gente segue acompanhando. Eu vou pedir para o meu cinegrafista Denilson Mota mostrar a imagem da casa de Val, esse copiloto que morava aqui. A gente chegou agora há pouco aqui nesse bairro de Salvador, no local onde ele morava. A gente tentou conversar com alguns moradores que preferiu não se identificar e falava que ele morava sozinho nesta casa. A gente segue aqui acompanhando esse triste episódio acontecido na noite de ontem aí em Salvador. E ontem, na manhã dessa quinta-feira, enviaram uma nota para a nossa equipe de reportagem sobre esse triste episódio. A empresa Abaeté, ela informou através de nota que está acolhendo os familiares, oferecendo o suporte necessário neste momento de dor. E informou que a aeronave decolou às 4h51 da tarde e caiu por volta de 7h39, segundo a empresa Abaeté. A gente segue acompanhando, falando desse triste fato. Vizinhos passam e falam sobre esse copiloto que estamos aqui na frente da casa dele, conhecido como Val, que era uma ótima pessoa, que conversava e que via poucas vezes por conta da rotina de trabalho. Eu volto daqui a pouco trazendo mais informações, porque é novo. Até moradores que passam estavam informando, sem acreditar que aconteceu um acidente envolvendo 5 vítimas aí em São Paulo. Marcos, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui ao vivo na TV Tati SBT. Agradeço a toda a equipe aí da TV Aratu. Muito obrigada e a gente se fala mais tarde. Tchau, tchau. Aqui em São José dos Campos, agora há pouco, eu estou vendo da janela aqui do nosso estúdio, na TV Tati SBT, começou a chover e pelo que eu estou vendo aqui, não é uma chuvinha não, é uma chuva relativamente forte. Os bombeiros disseram que ontem, durante esse acidente, também estava chovendo forte em Paraibuna. Hoje tem mais previsão de chuva, inclusive em Paraibuna, o que pode acabar dificultando o trabalho das equipes que estão neste momento lá naquela região de mata, tentando recuperar os destroços do avião e também identificar parte dos corpos. Eu vou te mostrar agora como é que fica a previsão do tempo para hoje nas cidades do Vale e da Serra. Em São José dos Campos, a previsão fala em chance de pancadas de chuva ao longo do dia todo. Mesmo com chuva, as temperaturas continuam altas. Hoje à tarde, a máxima fica em 31 graus. Em Paraibuna, também deve chover e a máxima fica em 30. 30 também é a máxima esperada para hoje à tarde em Cunha. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima não deve passar dos 25 graus, mesmo com previsão de chuva ao longo do dia. Eu volto a conversar com os nossos convidados, com o Denis, que é piloto, e com a Patrícia, que é bombeira civil. Eles vieram aqui ao vivo aos estúdios da TV Tati SBT para que a gente pudesse conversar sobre esse acidente que infelizmente deixou 5 mortos nessa queda do avião entre Paraibuna e Santa Branca. Meninos, com relação agora a esse trabalho de busca, de investigação, quando existe notícia de chuva, isso acaba atrapalhando, certo? Até porque lá é uma área de mata, é uma área de difícil acesso. Isso pode acabar retardando a retirada dos corpos e também dos destroços do avião? Vai acontecer, sim. Ontem, se não me engano, eu vi algum relato de cheiro forte de combustível. Então, o fato da chuva acaba diluindo essa situação e facilita até uma situação de perigo, de haver alguma situação de explosão. Porém, em questão
da chuva em relação ao resgate dos corpos acaba dificultando, porque dependendo do volume dessa chuva, acaba espalhando muito mais, né, o que você tiver de residual ali, então acaba dificultando um pouquinho mais. Então, em relação, para a gente, que é uma situação de socorro ali, para resgate é mais complicado quando se tem chuva. Até pela dificuldade de chegar mesmo. Sem dúvida. Denis, com relação ao que pode ser retirado dali do avião, todas as peças são importantes serem retiradas, todas as peças possíveis? Tudo isso conta? Sim. Não só o número de peças, né, a qualificação das peças, mas inclusive a posição em que elas estão. Porque quando há uma explosão, né, existem algumas partes, elas podem estar em áreas que são mais características para se identificar as causas, né? Um fato também que é muito importante em não movimentar essas partes que são localizadas é que, por exemplo, é possível identificar se os motores eles estavam tracionando ou se eles tinham potência no momento da queda, né? Como era um bimotor, então é possível identificar a diferença entre um motor e o outro motor, se ambos estavam tracionando no momento, ou se nenhum estava, ou se apenas um deles estava. Então, essa questão de não movimentar as peças após os acidentes é muito importante porque trazem indícios muito fortes para os investigadores sobre um potencial dano, né, sobre o que pode ter causado o acidente. Vou pedir para que vocês continuem aqui comigo no estúdio, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vou fazer uma pausa rápida para chamar o intervalo comercial, são 11 horas e 51 minutos. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a queda do avião em Paraibuna e a gente fala também sobre um outro assunto que preocupa e está acontecendo aqui em São José dos Campos. Hoje teve uma operação da Polícia Federal e a nossa equipe também está acompanhando esse assunto. Volto já. Você está assistindo a Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Olá, eu sou o Anderson, prefeito de São José. Olá, eu sou o Felício, vice-governador. Estamos chegando na reta final da campanha e cada joseense tem uma escolha muito importante. Uma escolha para o futuro. Sei que, mais uma vez, você vai levar em conta quem tem proposta e conhece a cidade, quem tem disposição para trabalhar e humildade para conversar de igual para igual. Vamos juntos. Eu e você, joseense, fazendo o seu futuro melhor. Agora na Faculdade Serra Dourada Lorena, novo curso de Medicina. Escolha um curso de Medicina nota máxima no MEC e transforme o seu futuro. Infraestrutura de ponta com laboratórios inovadores, simulações realísticas e práticas desde o início do curso. Processo seletivo pela nota do Enem. Inscreva-se em serradouradalorena.com.br/medicina. Inscrições abertas. Curso de Medicina Faculdade Serra Dourada. O que acontece aqui transforma o seu futuro. Deixar usuários de drogas da Cracolândia espalhados por São José é falta de pulso. Negar que eles estão nas ruas é falta de responsabilidade. Deixar de pagar mais de 500 milhões, criando uma bola de neve, é falta de pulso. Negar que o rombo existe é falta de responsabilidade. Deixar o transporte lotado e sem novos contratos é falta de pulso. Alegar que está bem é falta de responsabilidade. Falta pulso, falta responsabilidade e um prefeito de verdade. A Seven Incorporadora chegou em São José dos Campos. Conheça o Unique Solari. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, suíte e varanda na melhor localização do Flamboyant. Um projeto moderno e sofisticado com lazer premium. Piscina, espaço gourmet, salão de festas, academia, brinquedoteca, quadra poliesportiva e muito mais. Condições especiais de lançamento. Visite o estande na rua Sandro Bezerra da Silva, 81 ou procure seu corretor de preferência.
frescor que liberta. De volta com a Hora do Vale, 11 horas e o relógio vai virar para 55 minutos agora. Teve operação da Polícia Federal em São José dos Campos e quem traz as informações ao vivo sobre esse assunto é a Beatriz Plaça. Oi, Bia, bem-vinda. Tô vendo que tá chovendo por aí também, né? Bom dia. Oi, Marcela, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando aqui a Hora do Vale. Está chovendo bastante, nós estamos em frente à Polícia Federal aqui em São José dos Campos, porque hoje então foi cumprida essa operação que prendeu um homem que é suspeito aí de armazenar e também compartilhar conteúdos de cunho sexual ligados à criança e ao adolescente. Esse mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara de Justiça aqui da cidade e cumprir esse mandado em uma casa no bairro Buquirinha 2, aqui na cidade, que fica na zona norte aqui do município. A Polícia Federal informou pra gente que esse homem, durante a investigação, eles perceberam que esse homem era suspeito de compartilhar esse tipo de conteúdo através de um perfil falso em um aplicativo de conversas. E eles também viram que esse criminoso era um suspeito de também produzir esses tipos de conteúdo. Então, eles não só compartilhava, mas ele também produzia esse tipo de foto e filmagem. Ele vai responder por compartilhar esse tipo de conteúdo de abuso infantil e pornografia infantil, pode pegar até 10 anos de prisão. E aí a Polícia Federal também faz um alerta aos pais, Marcela, porque é muito importante os pais terem controle do que os filhos estão vendo nas redes sociais, em aplicativos de mensagem, também todos esses perfis, né, de fácil acesso que hoje existe na internet. Eu volto com você no estúdio. Bia, que esse cara pegue não só 10 anos de prisão, que ele mofe na cadeia. Que nojento. Pelo amor de Deus, o que se passa na cabeça de alguém para fazer uma coisa dessa? São crianças, são adolescentes. De fato, é importante demais que os pais fiquem atentos sempre à internet, ao celular dos filhos. Tem muita coisa bacana na internet, mas tem muito criminoso do outro lado da tela se passando de amiguinho. E aí é só uma foto, por favor, não conta pra ninguém. E aí o estrago tá feito, porque na cabeça desses jovens depois vira um trauma difícil de ser resolvido. Que esse cara, ainda bem que a Polícia Federal tá de olho, né? Porque vira e mexe tem informação de operação nesse sentido, que continue sempre de olho. Enquanto esses criminosos não tiverem de fato punição, eles vão continuar agindo. Pelo amor de Deus, em 2024 ainda ter notícia relacionada a esse tipo de crime tão nojento. Que mofe na cadeia, Beatriz Plaça. Um beijo pra você, agora se abriguem da chuva, não quero ninguém doente depois, hein? Um beijo, a gente se fala mais tarde. Tchau, tchau. A gente volta a falar sobre a queda do avião ontem, no final da tarde, entre Paraibuna e Santa Branca. Essa é a notícia do dia. Todo mundo atrás de explicação, de informação, porque é um caso, obviamente, que choca. A gente tem informações que essa aeronave que caiu em Paraibuna é do modelo Xingu EMB 121 e foi fabricada no Brasil. Ela tem capacidade para voar a 28 mil pés de altitude, com 5.670 quilos a bordo e atinge a velocidade máxima de 456 km por hora. A aeronave está registrada na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, em nome da Aerotáxi Abaeté e habilitada para operações de táxi aéreo. Ela é da classe turbo-hélice com 2 motores, com capacidade para até 8 pessoas. 8 passageiros. A aeronave foi comprada pela Abaeté em 2006 e estava com certificado de verificação de aeronavegabilidade em vigência até julho de 2025. Esse avião foi fabricado pela Embraer em 82, ou seja, há 42 anos. A Embraer mandou uma nota para a nossa redação, lamentando o acidente, se solidarizando com os amigos e com os familiares das vítimas e dizendo que colocou uma equipe técnica à disposição das autoridades responsáveis pela investigação do acidente. Eu volto agora a falar ao vivo com o Pedro Coralha, que está em Paraibuna. O Pedro volta com informações ao vivo desse acidente. Oi, Pedro, é contigo de novo. Marcelo, agora passando para vocês que acompanham a Hora do Vale, o nome das vítimas, né, segundo o plano de voo da aeronave que saiu de Florianópolis, Santa Catarina, com destino a Salvador, na Bahia.
Os integrantes da aeronave eram Jefferson Rodrigues Ferreira, o comandante, o piloto da aeronave, Dulcival Santos, o copiloto, Silvia Rausch, médica, Erison Silva da Conceição Cerqueira, enfermeiro, e Joseilton Borges, mecânico, todos eles integrantes da Abaeté Aviação, empresa sediada em Salvador, uma viagem que era com o intuito médico, saiu de Florianópolis, pararia em Belo Horizonte para reabastecer e aí sim seguiria viagem para Salvador, porém não teve o seu destino concluído. Nós continuaremos aqui acompanhando a atuação do Corpo de Bombeiros, CENIPA, Polícia Científica, Canil, Polícia Militar, para novas atualizações a todo momento aqui na TV Tati SBT. Combinado, Pedro. Até daqui a pouquinho. Muito obrigada pelas suas informações. Denis, Patrícia, eu li agora há pouco uma nota, umas informações relacionadas ao tipo da aeronave, o modelo, que ela foi fabricada pela Embraer em 82. Algumas pessoas podem ouvir essa informação e falar assim, mas meu Deus, essa aeronave foi fabricada há mais de 40 anos, ainda está voando. Não significa que seja uma aeronave velha, certo? Não. Realmente existe essa confusão, né? Se traça esse paralelo entre o ano em que a aeronave foi construída e o ano que estamos hoje, né? As aeronaves, elas passam por revisões periódicas, que passam por horas de voo ou por meses, por dias, enfim. Então, todos os itens que são obrigatórios, eles são revisados periodicamente. Isso faz com que as aeronaves elas sempre se mantenham em condições totalmente regulares para os voos. Para isso, essas inspeções periódicas, elas são realizadas por oficinas homologadas. Essas oficinas homologadas, elas são frequentemente inspecionadas, analisadas também pelas autoridades aeronáuticas. Então, essa questão de a aeronave ter sido fabricada em 82 realmente não é um fator que possa prejudicar esse tipo de acidente e, obviamente, nas investigações. Tá? Patrícia, vou até ler aqui novamente a frase que eu disse, que é a nota oficial, falando que a aeronave foi comprada em 2006, que estava com certificado de verificação de aeronavegabilidade em vigência até julho de 2025. Essa informação nos leva a crer que estava tudo em ordem, as manutenções em dia ou não necessariamente? Acho que o próprio Denis já tem até propriedade até maior para a gente falar, mas isso sim é indicativo que as condições da aeronave estão checadas, né? E com certeza na confiabilidade do voo. O Denis complementa até melhor nessa situação que... Sim. Hoje, né, inclusive para apresentar um plano de voo, né, os sistemas eles são muito bem engessados. Né? Então, uma aeronave, é impossível apresentar um plano de voo sem que uma aeronave ela esteja em condições aceitáveis. Né? O que é muito importante dizer também é que essa aeronave ela pertence ou pertenceu a uma empresa de táxi aéreo. Essas empresas elas passam por inspeções muito rigorosas e, sobretudo, a tripulação ela é muito bem treinada. Existem requisitos específicos para tripulações que compõem as empresas de táxi aéreo. Então, tanto as manutenções quanto as tripulações elas são muito bem preparadas periodicamente. Quando a gente fala de um acidente aéreo, logo vem à nossa cabeça a preocupação em achar a caixa preta, porque é da caixa preta que vão sair as principais informações para a conclusão dessa investigação. Toda a aeronave tem caixa preta ou não necessariamente? Não, Michele. Existem requisitos que vão de acordo com o número de ocupantes das aeronaves, principalmente nesse sentido dos gravadores de voo. Existem gravadores de voz, existem gravadores de dados. Nesse caso, não existe a obrigatoriedade desses gravadores, porque é uma aeronave de pequeno porte, até 8 ocupantes. Para um número maior, né, acima de 19 ocupantes, aí sim é obrigatória a instalação desses equipamentos. No entanto, acho que é muito importante a gente dizer que não só com esses dados dos gravadores que é possível
obter as informações e chegar aos indícios mais prováveis. Existem as gravações de tudo que foi conversado com os órgãos de controle de tráfego aéreo, né? Existem os próprios dados dos destroços que vão ser analisados, vão ser analisados a questão da tripulação, o que houve com a tripulação nesse pré-voo, qual era o possível envolvimento emocional nesses voos, né? Então, existem várias outras fontes de informações que não apenas esses gravadores de voo, onde as equipes especializadas certamente vão ter como base para chegar a uma conclusão em algum tempo, né? A gente espera aí que até um ano. Quando você fala de conseguir avaliar essas gravações, porque as gravações, quando você chama a torre, por exemplo, ou alguma questão de contato, essa conversa, isso tudo fica gravado, certo? Exato. Toda a comunicação feita entre os tripulantes, né, e os órgãos de controle de tráfego aéreo são gravadas. Elas ficam armazenadas por períodos determinados, e elas, sem dúvida, serão parte da investigação. E nela a gente vai poder, até onde eu pude apurar, a gente vai notar que a tripulação ela pediu desvios, né? A partir do momento em que uma tripulação ela identifica principalmente nesse caso no radar meteorológico ou no StormScope, a tripulação identifica uma área de mau tempo, normalmente se pedem desvios. E isso quer dizer que a tripulação ela tinha uma consciência situacional do que estava acontecendo, né? Senão, ela não seria pega de surpresa, né? Então, as indicações de bordo, e principalmente por eles terem pedido os desvios, nos leva a crer que existia uma consciência situacional muito rica. Você comentou sobre essa questão das investigações, espera que até um ano. Deixa eu ler para vocês a nota que o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, mandou para a gente. Eles disseram que eles foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-MBU, entre Paraibuna e Santa Branca, que na ação inicial foram utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado, que realiza a coleta e a informação de dados e a preservação dos elementos, a verificação também inicial de danos causados à aeronave ou pela aeronave e o levantamento de outras informações necessárias à investigação. E aí eles concluem dizendo que a conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes, e eles ressaltam que o CENIPA tem por objetivo investigar as ocorrências aeronáuticas de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. Dentro do menor prazo possível não significa daqui uma semana, daqui 15 dias ou daqui 20 dias. Por maior que seja o empenho deles, investigações assim demoram um tempo, certo, meninos? O importante é ser assertivo, né? O objetivo do CENIPA é fazer com que toda a comunidade aeronáutica ela use como base, né, esses exemplos de acidentes e incidentes anteriores. Então, quanto antes essas informações atingirem a comunidade aeronáutica, muito provavelmente novos acidentes com os mesmos fatores contribuintes serão evitados. Denis Prado, Patrícia Capelli, muito obrigada pela participação de vocês. É sempre um aprendizado ouvir pessoas tão competentes como vocês falando sobre situações que pra gente são tristes e ao mesmo tempo curiosas, e levar a informação completa para o nosso público que está assistindo a gente aqui na TV Tati SBT. Muito obrigada aos dois, viu? É um prazer receber vocês. É um prazer, eu agradeço pela oportunidade e compartilho com os familiares a tristeza, porque perder colegas de trabalho, ainda mais tão jovens quanto eles, realmente é uma tristeza para a gente também. Sem dúvida. Agradeço também a oportunidade. E é bom deixar, né, o Denis pode colaborar com isso, que o piloto ele vai tentar manter a aeronave em voo do máximo que ele puder. Então, com certeza, houve empenho e é uma tristeza para todos. Muito obrigada pela participação de vocês. Boa tarde. No próximo bloco, claro, a gente continua falando sobre isso. É a notícia do dia. E agora, 12:09, a gente volta já já.
proposta do Anderson: ampliar o número de câmeras para 1.600, com reconhecimento facial. Isso vai virar mais segurança para você andar na rua à noite. Fortalecer o programa São José Unida. Isso vai virar mais proteção na cidade. Ampliar a ronda escolar da GCM. Isso vai virar mais segurança para o seu filho na escola. Cuidar da segurança. Isso faz a cidade virar. Quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano? Quantos sotaques e culturas? Todos fazem parte de um grande sonho: plantar juntos o futuro. Este futuro floresce a partir das nossas raízes, nossos colaboradores, parceiros, clientes e toda a comunidade, que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável, presentes na vida de bilhões de pessoas. Com a diversidade e pluralidade desses Brasis, crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável. O Anderson diz que está cuidando do nosso dinheiro, mas deixou de pagar mais de 500 milhões. Ele diz que cuida bem da nossa segurança, mas permitiu que a cidade fosse invadida por usuários de drogas da Cracolândia. Ele diz que é contra a esquerda, mas escolheu o PSD, partido que é o principal aliado do Lula. O que o Anderson diz é bem diferente do que ele faz. Dá pra confiar? Investir com segurança é aplicar o seu dinheiro com quem entrega resultados. São 8 empreendimentos concluídos e 10 em andamento. Esdras Construtora, há mais de 15 anos construindo confiança. Pesquisa O Vale Ágil do segundo turno confirma. Há poucos dias da eleição, o prefeito Anderson dispara com 58,7% dos votos válidos. O segundo lugar tem 41,3%. Anderson venceu o primeiro turno e não para de crescer. Embarque nessa. Neste domingo, aperte 55, confirme e vamos juntos fazer São José ainda melhor. Anderson Prefeito. 12 horas e 12 minutos, mais do que nunca, depois de uma sequência tão pesada desses últimos blocos aqui da Hora do Vale, falando sobre essa tragédia do avião que matou 5 pessoas, mais do que nunca, pensa positivo para atrair coisa boa. Vamos fazer uma oração para as pessoas que estão diretamente relacionadas a esse acidente, sofrendo com essa notícia. Vocês sabem que quando coincide hora e minutos numericamente, eu gosto de fazer um pedido, te convido a fazer também, a pensar coisa positiva. Coincidências ou não, 12 e 12, a gente volta para falar sobre um assunto extremamente positivo, na minha opinião, que é oportunidade. Jacareí está com vagas abertas para cursos na área da gastronomia. Sobre isso eu converso ao vivo pela internet com o Eduardo Rosa, que é secretário de Desenvolvimento Econômico. Eduardo, bem-vindo, tudo bem? Eu gosto muito de falar sobre oportunidade e qualificação é um assunto extremamente importante, certo? Vocês estão querendo qualificar o pessoal de Jacareí para atuar nessa área que quem sabe fazer, cara, da gastronomia, consegue ter uma profissão bacana e ganhar dinheiro, certo? Bem-vindo. Muito obrigado, Marcela. Exatamente, vamos falar de coisa boa, né? Bom, aqui em Jacareí, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e das diretorias de renda, trabalho e renda e turismo, com o apoio da Contur, do Sincomércio, nós conseguimos com muito sucesso, junto com o SESI e com a empresa Festpan, de donos 100% brasileiros, um abraço aqui para eles, para o Sérgio e para o Osmar. Teremos aqui em Jacareí cursos de gastronomia na unidade móvel saudável do SESI. Um abraço também para o Fred Brito, que estava com essa carreta, popularmente falando, parada aqui no SESI de Jacareí e atuamos junto com a Ana Quina, parabéns à Ana também, a Leila, todos os envolvidos, a Kátia, e conseguimos trazer 240 vagas, mas foi recorde. Em minutos essas vagas acabaram, de todo tipo de curso, né? São cursos para os munícipes de Jacareí, apenas para os de Jacareí, e o outro requisito é que eles tenham a partir de 14 anos. Mas esses primeiros cursos foi recorde, o SESI nunca viu isso,
lotaram as vagas. Bom, e nós conseguimos novos cursos, e vocês do SBT vão ter o primeiro link que está anunciando agora para vocês no site da Prefeitura de Jacareí. Tem um banner para os novos cursos, para mais 120 vagas. É um prazer poder atender o município de Jacareí, qualificá-los, oportunidades, saberem manusear o alimento, tirar proveito integral dos alimentos. A gente agradece muito a Paula do SESI, o Fred, e a oportunidade de poder estar falando agora de mais vagas, 240 no primeiro lote e agora mais 120 para os munícipes daqui de Jacareí. Até quando as pessoas podem fazer essa inscrição? Porque se são cursos muito procurados, que acabaram muito rápido, né, de vaga nesse primeiro lote, essas outras vagas provavelmente podem acabar muito rápido também. Então, já que a gente está falando aqui em primeira mão na TV Tati SBT sobre o surgimento de novas vagas, quero que você me diga qual que é a orientação para as pessoas, onde procurar e até quando provavelmente as pessoas consigam se inscrever. Bom, se for como aconteceu no começo da semana, eu acredito que essas vagas vão acabar muito rapidamente. Eu vou fazer um pedido. Se inscrevam pessoas que realmente estejam interessadas, tá? Fundamental esse interesse. Os cursos, eles são rápidos, são apenas de 3 horas e o SESI vai dar um diploma, né? Um certificado ali de conclusão. São 30 alunos por curso. Então, no primeiro lote, nós havíamos dito que poderia até se inscrever em outros cursos. Hoje nós queremos atender mais a população, já que teve toda essa procura. Então, a minha sugestão é ser rápido, mas realmente que venha participar. Nós vamos fazer uma confirmação via e-mail com essas pessoas, tá? A gente não quer que as pessoas inscritas simplesmente apareçam lá na FestPan. Nós queremos que elas confirmem conosco e a gente vai por e-mail confirmar aqueles que foram eleitos para fazer o curso, tanto os primeiros quanto esses novos. Muito bem. Secretária, muito obrigada pelas suas informações, viu? Bom trabalho para vocês aí em Jacareí. Tchau, tchau. Eu agradeço muitíssimo, tem muitas novidades aqui e essa foi especial. Obrigado ao SESI, obrigado a todos os envolvidos. Um abraço, Marcela. Boa tarde. Um abraço para vocês também. Tchau, tchau. Pena que a gente não tenha só notícias boas para passar nesse bloco para vocês, né? A gente falou sobre oportunidade e a gente fala também sobre casos de incêndio, infelizmente. Um deles foi em uma área de um buffet que fica na estrada Antônio de Ângeles, em Taubaté. E essa área ficou interditada por causa de um incêndio numa área de mata. Segundo a Defesa Civil, o fogo começou ontem à noite e atingiu parcialmente 2 galpões. Cerca de 10 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. O local continua sendo monitorado. Teve incêndio também nessa madrugada que destruiu parte de um prédio histórico no centro de São Sebastião. De acordo com a Defesa Civil, os técnicos estão no local avaliando a situação e, devido à quantidade de escombros, o prédio foi interditado temporariamente. Novas vistorias serão feitas para avaliar as condições do imóvel e a Polícia Civil investigará o caso. 12h18, a gente vai fazer uma pausa rápida para chamar o intervalo comercial, tá bom? Queria muito ler sua mensagem nesse finalzinho do nosso encontro. O que você acha? Conta para mim de qual cidade você está me assistindo. 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. Caso você queira falar direto comigo, passa lá no meu Instagram, @mesquita.marcela. Vai virar o relógio agora em 3, 2, 1, 12h59. A gente vai para o intervalo com imagens ao vivo da Praia da Armação e na volta eu te conto 12h19. O que eu falei? 59, imagina, não tá doida. 12h19. Na volta eu te conto como é que fica a previsão do tempo para o litoral norte. Até já. Você está assistindo a Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade.
Nesse domingo você vai decidir entre 2 candidatos. Você conhece eles de verdade fora da propaganda? Anderson recebeu apoio oficial do Partido Comunista. Cury recebeu apoio oficial do Dr. Elton e Emanuel. Anderson deixou obras paradas e uma dívida de 500 milhões. Cury entregou 1.400 obras e as contas em ordem. Anderson não trouxe nenhuma nova UBS em São José. Cury construiu 9 UBSs. Que caminho você quer para São José? Flávia, você vai votar em quem? O voto é secreto, mas eu confio no tá barato, tá barato, tá barato. Renegade automática por R$ 68.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Auto Shop Andrômeda, o pioneiro do Vale. Proposta do Anderson. Trazer o ônibus padrão linha verde para toda a cidade. Isso vai virar o melhor sistema de transporte do Brasil. Ter todos os ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi. Isso vai virar mais conforto para você chegar de boa em casa. Integrar os ônibus com bikes gratuitas e vans de transporte alternativo. Isso vai virar menos tempo de deslocamento para você. Cuidar do transporte. Isso faz a cidade virar. Com o corretor de imóveis, você tem rapidez e agilidade para vender, comprar e alugar imóveis. Segurança e garantia de pagamentos, organização de documentos e certidões. Propostas justas para ambas as partes. Conte com um corretor de imóveis para ter esses e outros benefícios. Baixe o aplicativo do Cresce e confira a regularidade do seu corretor. Uma campanha do SBT com o apoio do Cresce SP. De volta com imagens ao vivo do Litoral Norte. Pessoal que está na praia nesse comecinho de tarde de quinta-feira está aproveitando. O sol está ali, tem gente na água, aparentemente não está muito gelada, senão o povo não estava dentro da água se refrescando. Mas não é porque eu estou aqui com vontade de estar lá que eu quero que vocês me interpretem como... Ah, vai falar que vai chover só porque tá com invejinha. Juro que não é. Eu preciso dar essa informação para vocês, tá bom? Hoje vai fazer um calorão no litoral, mas pode ser que chova. E se chover, por favor, se abriguem e não se arrisquem na praia, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que ficam as temperaturas hoje nas 4 cidades do litoral norte. Em Ilhabela, mesmo com chuva, a máxima fica alta, de até 34 graus. As máximas sobem ainda mais em São Sebastião e podem chegar à marca dos 36 graus. Em Caraguá, a máxima fica em 33. Outra cidade que pode registrar máxima de 33 é Ubatuba. Já há algum tempo, acho que vocês repararam, todos os dias a gente fala sobre oportunidade aqui na Hora do Vale. A gente passa informações de cursos, como a gente fez agora há pouco com vagas abertas na área da gastronomia em Jacareí. A gente fala sobre vagas de emprego, enfim. A nossa missão aqui é te levar informação para que a gente possa te ajudar. É importante aproveitar as oportunidades de qualificação, por exemplo, e por isso que a gente bate nessa tecla todos os dias, porque o mercado de trabalho pede cada vez mais profissionais qualificados. Isso em qualquer área, tá, gente? O problema é que no Brasil as pessoas ainda acho que não entenderam isso. Tanto que muitas empresas sofrem com a escassez de profissionais qualificados. Com uma trajetória profissional extensa que acumula muitas experiências, hoje o Edmilson desempenha um papel importante nessa empresa. Mas a jornada até aqui não foi fácil. Eu sou formado há 12 anos em jornalismo, né? E desde então só trabalhei na área, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dividindo um pouco o tempo, né, em várias especialidades, né? Fiz a pós-graduação em marketing, em mídias sociais. E só que com isso a comunicação ela sempre brilha, né, no nosso olho. Então a gente sempre busca novos conhecimentos e as oportunidades. Vim parar aqui nessa empresa, onde eu entrei como consultor de vendas aqui,
E depois, por conta das experiências e né, dos estudos e tal, eu fui promovido a gerente de marketing, onde eu estou até hoje. Ao longo dos anos, o gerente de marketing fez cursos extras e pós-graduações, etapas importantes que abriram caminhos e oportunidades de crescimento. Agregar um pouco de conhecimento de cada área, que eu acho que foi o que me fez chegar até aqui hoje, né? Essa questão dos estudos, muitos aprendem, né, de forma mais, não digo que fácil, mas correndo atrás, na questão da prática e tudo mais. Eu já vou mais para esse lado, do estudo, de querer conhecimento, de querer, e acho importante trazer o estudo, né, na questão da formação por conta dos diplomas que nos agregam também para o mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas aponta que profissionais com ensino superior completo ganham mais do que o dobro do que aqueles com apenas um ensino médio ou superior incompleto. Mesmo assim, o Brasil tem dificuldade de encontrar profissionais capacitados. Isso porque ele está incluído na lista dos 15 países com escassez de novos talentos. De acordo com essa especialista em recursos humanos, a baixa qualidade de alguns cursos superiores e a falta de interesse dos jovens em ingressar no mercado de trabalho profissional podem ser fatores ligados a essa dificuldade de encontrar novos profissionais. Esses jovens, hoje em dia, eles não estão buscando mais vagas conservadoras, CLT. Eles estão indo para o mercado com uma visão muito mais dinâmica de empreendedorismo, de buscar realmente a sua profissionalização de outras formas. E isso acaba acarretando em dificuldade das empresas, né, de conseguir esses profissionais. Apesar do empreendedorismo e dos negócios informais não exigirem informações específicas, na prática, os conhecimentos são indispensáveis em qualquer carreira. Ser empreendedor demanda até mais de nós, porque a gente precisa de uma visão generalista e não só especialista. Então, essa visão de que o empreendedor precisa estudar menos, na verdade, é uma visão errônea, né? Ele precisa estudar até mais do que uma pessoa que vai entrar ali numa empresa para uma posição específica. E para quem tem certeza que estudar nunca é demais, o conhecimento é a chave que sempre abre novas portas. E você pretende parar de estudar? Não tem como, não dá. Não dá mesmo. O que não dá também é para eu deixar passar a importância que vocês, telespectadores, têm nas nossas vidas. Quer saber de uma coisa? Lucas Tavares, vem comigo aqui, tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo, Bota. Realmente, eu concordo com você. Os nossos telespectadores são espetaculares. Vou te pedir um reforço. Tem uma telespectadora nossa, que é a Sandra, que ela tá um pouco tristinha hoje. E ela me contou, ela falou, tô me sentindo tão sozinha, por favor, me dá pelo menos um bom dia. É a Sandra. Ô, Sandra, um bom dia duplo pra você, meu e do Lucas Tavares. Sandra, fica tristinha, bom não. dia pra você. Um beijo. Ó, um beijo pra você também. Mas... Fique aqui com a gente que você vai Sim. ter notícias, nem sempre agradáveis, mas a gente promete fazer de tudo para equilibrar isso e te trazer notícias boas que te arranquem um sorriso também. No esporte, teremos boas notícias ou tá difícil hoje também no esporte, Lucas? Uma excelente notícia é que teremos a Sandra com a gente. É. Você promete que não vai te deixar sozinha, Sandra. E o esporte hoje está sensacional, porque ontem tivemos uma chuva de gols no jogo do Botafogo. Teremos um jogaço do Corinthians hoje à noite que você acompanha na tela da TV Tati SBT. E claro, os nossos comentaristas trazendo comentários às vezes ácidos e também pontuais e técnicos, assim como o Paulo Campos. Enfim, tá muito bacana, muito legal. Chuva de gols e a sua participação, Marcela, é daqui a pouquinho no SBT Esportes. Estaremos juntos, com certeza. Um beijo pra você. Muito obrigada, Sandra. Fica aí que tem Lucas Tavares agora. Depois tem os meninos do Chega Mais. A gente tem uma programação recheada pra te levar alegria, viu? Um beijo, Lucas. Um beijo, Sandra. Até daqui a pouco. Quero mandar um beijo também para uma aniversariante hoje. É a Maria Eduarda, que tá fazendo 12 aninhos. Quem mandou pra mim a mensagem foi a vovó dela, a Valdirene. Ela falou, Marcela, manda um abraço pra minha neta. Ela tá fazendo 12 aninhos. Ô, Maria Eduarda, que linda que você é. Feliz aniversário, viu? Muita paz, muita saúde, muita notícia boa na sua vida sempre. Um beijo da sua avó, da tia Marcela e de todo mundo aqui da TV Tati SBT. Curta muito o seu dia, viu? Um beijo para vocês e Valdirene, muito obrigada pela companhia. Um beijo para todo mundo de Pindamonhangaba. A gente vai encerrando essa edição de hoje da Hora do Vale. Quero te trazer uma última informação relacionada à queda do avião entre Paraibuna e Santa Branca. Há poucos minutos chegaram as equipes funerárias para fazer a retirada dos corpos
dessas 5 vítimas que, infelizmente, não resistiram à queda desse avião. Ao longo da nossa programação e também no nosso site, o thmais.com.br/vale, a gente vai te atualizando sobre todas as informações relacionadas a esse assunto. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, 11h30 da manhã, eu te espero, porque a hora é nossa. Tchau!